Bom, maravilha, vamos lá. Bom, são 9 horas aí, a gente tá nessa loucura. Ulisses olhando pro céu, Matheus a paisana. A gente não sabe se começa ou não o programa e a gente não sabe como explicar também. Bom, vamos lá, começar mais o programa. Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí, mais um programa. A gente teve que mudar o nome, né? O desejo de falar mano a mano é muito maior, mas isso não acaba não acontecendo, porque a gente teve que fazer um reposicionamento de marca. Faz muito tempo que a gente não conversava. Então a gente tá nessa nova versão do programa, um nome diferente, apelando um pouco mais pro lado musical e esportivo aí, rock and go, com algumas sacadas diferentes aí com nossos amigos e companheiros de futebol. Pessoal, e aí, Ulisses, suavão? Opa, boa noite aí, pessoal. Tudo tranquilo aí? Animado para ver a seleção aí depois de um tempo. Você tá com a camisa da seleção? Hoje. É a camisa amarela que eu tinha aqui. Tô brincando. Não, só fui botar aí a camisa do Borussia, feliz com o Borussão aí, que esse ano conseguiu ser campeão da Copa da Alemanha. Mas, não, é a camisa do Borussia, pô. E você, Matheus? Quem diria, hein? Qualidade aí, high-tech. Para os nossos ouvintes e amantes aí, telespectadores, todos estavam acompanhando minha saga aí com uma péssima câmera, péssima iluminação. Agora tá melhor aí, até tirei a barbicha para poder combinar aí com um espetáculo aí de iluminação aí que tá o escritório aí. Todos de cara limpa, né? Todos de cara limpa aí. Maravilha, são 9 horas, daqui a pouco a gente vai ter o jogo da seleção brasileira na Copa América, que está acontecendo no Brasil, que a princípio era para acontecer na Colômbia e na Argentina, depois passou para a Argentina, depois passou para outros times da América do Sul, enfim, sobrou para o nosso país aqui realizar mais essa uma edição de Copa América. Polêmico, tem uma coisa que é muito polêmico, hein? O que você fala, Ulisses? Thomas. Não, só correção, ainda não é Copa América. O que não é? Não é eliminatórias? Eliminatórias hoje. Eliminatórias hoje. Que gafe, né? O Brasil vai... Não, tranquilo. O Brasil vai fazer o jogo hoje pelas eliminatórias. O próximo jogo contra o Paraguai ainda é eliminatórias. Tipo, tá tendo os jogos das eliminatórias. Até acho que é uma preparação. Aí em seguida vem Copa América. Nada como um programa de informação desinformado, né? Não, mas é que faz parte. Tá se falando tanto em Copa América que quando foi ter esses dois jogos, no início eu também achei que já fosse Copa América, mas aí eu vi a data que ia iniciar a Copa América, eu falei, esses jogos são do quê? Aí que eu fui ver que era eliminatória, mas como está tão em pauta a Copa América, no início eu também achei que fosse, já. Cara, pra quem tá cagando então pra Copa América, descobri que hoje é o jogo de eliminatórias, o sangue já pulsa mais, porque caso não jogue bem, não terá uma Copa do Mundo, né? E aí a gente vai falar sobre esse programa aí, Matheus, trazendo alguns posicionamentos aí, porque, cara, a seleção brasileira vive um turbilhão hoje e a gente vai conversar um pouco sobre isso no programa de hoje. Mas para começar o programa aí, deixa eu soltar a nossa batidinha de fundo. Bom, vamos começar falando do programa de hoje do Rock and Go, falar um pouco sobre a seleção brasileira, né, as últimas atualizações. Não o tombo que o menininho derrubou o Neymar, mas vamos falar sobre a Copa América. O Neymar andou caindo aí, o pessoal agarrou ele de jeito, viu? Eu achei que ele não ia jogar. Mas, aproveitando aí, Matheus, pra você, como é que o Brasil chega pra essa Copa América? Como é que você vê o Brasil, as expectativas? A seleção brasileira tá muito acima dos times sul-americanos ou ainda continua algo muito, muito pareio? Como é que você vê o Brasil nessa Copa América? Cara, mais uma Copa América, né? A Conmebol teve a brilhante ideia aí de fazer uma Copa América centenária. Disputamos uma Copa América há 2 anos, né? Onde o Brasil foi campeão. E mais uma Copa América novamente aqui no Brasil, se confirmado, né? O que tudo indica que vai acontecer no momento. Falando um pouco do futebol em si, né? Dentro de campo, eu não vejo o Brasil tão favorito para essa Copa América. Tivemos um calendário bem desgastante, uma temporada bem desgastante, claro que para todo mundo, né? Mas sabemos que os principais jogadores brasileiros atuam na Europa, eles basicamente nem tiveram férias, né? Que acabou sendo emendado aí
uma liga atrás da outra, Champions League, acabou uma, já começou outra. Para a gente que acompanha o futebol foi muito bom, mas para os jogadores deve ter sido, eu acredito que foi bastante cansativo. Eu acho que o Brasil em 2019 era mais favorito que hoje, apesar de alguns jogadores, individualmente falando, tiveram bastante destaque, né? O Thiago Silva fez uma excelente temporada, o Marquinhos fez uma excelente temporada também, o Neymar ele ficou abaixo, né? Como sempre, como vem sendo atualmente em número de jogos, tem atuado bem pouco por conta de lesões e problemas físicos. Então acho que essa Copa América está aberta a surpresas, né? Até por conta de ter uma em cima da outra, eu acho que pode pintar surpresa aí. Eu coloco Argentina e Uruguai aí no mesmo páreo que o Brasil. Muito bom, muito bom. Caramba, o Brasil e Argentina e Uruguai no mesmo páreo, então o negócio tá diferenciado. E para você, Ulisses, como é que você vê o Brasil chegando nessa Copa América? O que você tem de expectativa? Quem você acha que vai ser o cara da Copa América? Como é que você vê essa Copa agora? Na verdade, essas eliminatórias e Copa América, né? Que a gente tá passando esse tempo. Sim. Já que a gente deu a ramelada no começo, a gente continua depois agora também. Bom, com relação às eliminatórias, vai ser treino, né? Copa América isso ocorrendo aí daqui a algumas semanas. O Brasil atualmente nas eliminatórias, só pegando aqui, está com 12 pontos em primeiro e os 4 primeiros classificam, né? O quarto colocado tem 7, que é o Paraguai. Então, o Brasil basicamente classificado, não sei até se já não está classificado. E se não estiver, para perder isso com o jogo contra Equador e Paraguai, acho que vai ser muito difícil com o elenco que nós temos aí de Equador e Paraguai. Eu ainda vejo o Brasil favorito para a Copa América, mas não porque o Brasil está um baita time, mas eu não vejo os outros times tão bem. Assim como o Brasil está desgastado aí com a temporada que veio, os outros times também. O Uruguai está se renovando, então ainda é um time que está em transição, com novas peças. Eu não vejo uma Argentina tão forte. É uma equipe forte, tá? Mas eu achei 2019, em nomes, ela mais forte. Vamos ver no futebol, né? Messi ainda tá voando e tal, tem o Lautaro Martinez, tem boas peças. Mas em 2019, acho que em nomes havia algumas estrelas a mais. Mas nós sabemos que às vezes só os nomes não compensam, né? Então, eu vejo o Brasil como favorito, sim, para a Copa América. Mas não é assim, nossa, vai golear todo mundo. É só porque eu acho que os outros times não estarão tão bem. Entendi. Maravilha. Cara, eu acho que o Brasil chega muito diferenciado para essa Copa América. Eu particularmente tenho bons olhos para o Brasil, principalmente na questão das eliminatórias, com o número de jogadores tem surpreendido muito aqui no território nacional, né? A gente tem o costume de ver o Brasil sempre convocar jogadores, enfim, de toda a Europa, mas agora a gente tem muitos jogadores aqui na América do Sul que vêm se destacando. E a gente não pode deixar de falar sobre o Gabigol, que para mim tem há mais ou menos uns 2 anos, 3 anos aí, tem sido o grande nome da área do futebol brasileiro. O cara que tem colocado para dentro, independente da situação, ele tem colocado esses gols, levou o Flamengo a um novo patamar, independente de algumas coisas conturbadas aí com o Rogério Ceni e tudo mais, mas eu particularmente acredito muito que o Flamengo ele tem uma importância muito grande como time nessas novas convocações aí da seleção brasileira, né? O Tite com certeza vai ter tempo para poder experimentar muitos jogadores durante essas eliminatórias, mas aí a Copa América tá logo em cima aí para poder fazer esses testes também, né? Bom, tem algum nome para vocês? E aí vamos mexer um pouquinho em polêmica. Tem algum nome pra vocês? Eu só quero um só, tá? Um de cada um. Tem algum jogador que não deveria estar nessa seleção e algum jogador que deveria estar nessa seleção pra vocês? Vamos fazer um exercício que mereça, né? Pra mim, particularmente assim, olha, eu não acho muito legal o fato do Daniel Alves continuar na seleção brasileira. Eu não sei se é algo de mérito, apesar de jogar muito bem, mas eu acho que o tempo dele já passou, sabe? E aí ele jogando
continuar ainda disputando alguns campeonatos, eu não sei. Talvez o Tite convocou para dar um último campeonato para ele e tudo mais, uma vez que, né, ele tá já no fim de carreira. Mas ele é um jogador, sei lá, que eu acho que já poderia ter passado o tempo dele, né? E aí, um dos jogadores que eu particularmente sinto muita falta nessa seleção brasileira é o Lucas Moura, que independente, né, de tá um pouquinho sumindo nas últimas partidas do Tottenham, mas eu acho que um cara que tem feito muito nos últimos anos aí merecia uma oportunidade para jogar nessa seleção brasileira. E para você, Matheus, vem algum nome aí que você fala, putz, esse cara acho que não deveria estar na seleção por agora, e algum nome que você fala, não, esse cara aqui na seleção deveria ser o momento dele? Cara, eu acho que a convocação do Tite ela foi bem incoerente. Eu não concordo que teve algum tipo de absurdo que acabou, como sempre gera polêmica as convocações que o Tite faz, né? Eu não vou por esse lado, eu acho que foi bem sensato. Eu não acho nenhum absurdo algum jogador que está lá por desmerecimento ou algo do tipo, mas muito se falou sobre o Gerson, né? O Gerson poder estar nessa convocação por tudo que ele vem fazendo, já vem um bom nível pelo Flamengo, e muito se falou que ele poderia estar ali no lugar do Paquetá ou do Fred, né? O Fred, ele vive talvez o melhor momento dele no Manchester United, sendo titular, sendo importante, e o Paquetá, ele renasceu no Lyon, né? Para quem deixou de acompanhar o Paquetá desde que ele saiu do Milan, o Paquetá, ele fez bastante gol na reta final do Campeonato Francês, deu muita assistência também, foi um jogador importante. Eu não veria como absurdo o Gerson no lugar do Paquetá ou do Fred, mas acho que os dois ali, eles estão bem servidos. E se o Gerson tivesse também, seria bom. Sobre o Daniel Alves, eu concordo com você, mas isso mostra como a gente está mal de lateral direito, né? Concorda discordando, né? Concordo discordando. Eu concordo por um motivo diferente. Eu vejo por um lado que a gente tem produzido poucos laterais direitos, né? A gente que já teve bastante lateral direito bom, tivemos Cafu, né? Foi assim um grande lateral. Inclusive o Daniel Alves disse que foi melhor que o Cafu, né? Eu acho que não foi. Eu também acho que não. Eu acho que o Daniel Alves hoje é o melhor da posição, mas não por merecimento dele. Eu acho que a gente está deixando de produzir lateral direito, e por isso a gente sempre tem que ver Danilo, Daniel Alves, que são figurinhas carimbadas, né? Você acha que tá nivelado por baixo? Isso, acho que tá nivelado por baixo. O Daniel Alves, ele tem um excelente nível, mas eu não concordo que ele hoje é um dos melhores do mundo ainda. Eu acho que já passou o tempo dele. Seria o melhor lateral brasileiro em atividade, né? Isso aí, perfeito. E você, Ulisses? Eu estava com o mesmo nome em mente, com relação ao Gerson, mas é a mesma situação. Não acho que com relação ao Fred e ao Paquetá é desmerecimento, assim, nossa, um dos dois não merecem. Os números do Fred são muito bons na temporada no Manchester, e nós vimos a retomada que o Manchester teve nessa temporada, e o Fred teve ótimos números, né? E o Paquetá, nós vemos também um ressurgimento dele lá no francês. Então, se o Gerson entrasse no lugar de um dos dois, ficou aquele negócio assim, ficou por fora, mas ficou por pouco, sabe? Porque o Gerson vem fazendo ótimos jogos e tal. Então, eu acho que seria esse o mesmo nome. Eu acho que um jogador que não merecia ser convocado hoje é o Richarlison. Eu acho que a reta final do Richarlison foi muito abaixo. E acho, uma opinião impopular talvez, que ele está sendo convocado ultimamente, claro, pela confiança que o Tite tem nele, né? E muito pelo personagem também, né? O Richarlison é um garoto muito carismático. Ele é amigo bastante da galera ali do Neymar, da galera da zoeira. Não que ele seja um mau jogador, um péssimo jogador. Eu sou torcedor do Everton, né? Simpatizante do Everton. Eu gosto muito do Richarlison. Mas acho que hoje ele estaria abaixo, por exemplo, do Rafinha, do Leeds, que teve uma temporada muito boa, teve grandes dribles, né, na Premier League. É um jogador que traz aquela nostalgia do jogador rabiscante, né, brasileiro. E teve bons números também, não entregou só firula, entregou desempenho.
Mas o Richarlison na seleção também tem a questão da confiança que o Tite tem nele e da continuidade do trabalho, né? Então não é um absurdo, mas hoje eu acho que o Richarlison está abaixo em desempenho. Espero que cale minha boca hoje. Não pipocou, hein? Voltou atrás e não pipocou. Bom, eu não sei essa visão de vocês aqui, isso é um programa de debate, muito entretenimento, né? Mas assim, cara, eu não colocaria Richarlison e Paquetá na mesma prateleira, de verdade. Eu acho que o Richarlison tá muito acima do Paquetá, tipo, sei lá, o Paquetá pra mim ele joga num time que já teve o seu maior ápice lá com o nosso reizinho, o Juninho Pernambucano aí, mas não vive seu melhor como time, enfim, né? Eu acho que é mais um lado, não sei se é tão clubista assim, mas o fato do Paquetá, eu não vejo ele agregando nada na seleção brasileira. Eu vejo mais uma convocação para preencher número do que propriamente dito, mas é uma opinião pessoal. Ulisses, você vai pipocar, não vai indicar ninguém? Acho que com relação ao Paquetá, a última convocação dele na seleção brasileira, ele não vinha também tendo um bom futebol no clube, né? E nesses últimos meses eu tô gostando do futebol dele no francês. E se você pegar o Richarlison, ele já teve um momento melhor. Então nós estamos vendo uma melhora do Paquetá e uma piora do Richarlison, se podemos dizer assim. Então, se o Paquetá jogar hoje o que ele joga, tá bem jogando no clube dele, eu acho que vai poder agregar bastante. Mas vamos ver como ele vai se portar na seleção, né? E é aquilo, o Tite ele tem um dedo, às vezes não muito bom, mas às vezes muito bom com relação a jogadores que não estão muito num bom momento, mas que quando vão para a seleção vão bem, e eu torço por isso pelo Richarlison também, né? Muito bom. Cara, eu não sei vocês assim, mas como esperado do Romário em 93, tem algum jogador hoje que vocês têm esperado muito mais nessa convocação da seleção brasileira? Você fala, putz, esse cara eu acho que vai jogar muito, vai destruir, assim. Esse finalmente vai encaixar na seleção o que tava faltando. Tem algum jogador pra vocês, assim, que você vê e fala, putz, é isso? Cara, eu liguei o modo empolgou, né, com o Gabigol, né? A gente tá carente de 9, né? A gente sente falta daquele 9 carismático. E além de ser carismático, que é artilheiro, né? O Gabigol, ele é os dois. Ele tem uma personalidade diferenciada e ele é artilheiro. Por mais que as pessoas falem, Gabigol não jogou nada na Europa, Gabigol só faz gol aqui no Brasil. Um cara que foi artilheiro de dois campeonatos brasileiros seguidos, fazendo mais de 20 gols. Um pelo Santos, outro pelo Flamengo. E acho que esse ano vai ser artilheiro novamente. E outra, provavelmente, disputa posição com o Pedro, que é um ótimo centroavante também. Até eu acho o Pedro mais técnico que o Gabigol. Ele tem mais técnica com a bola no pé. É um cara que a gente tem que respeitar, né? E com o garçom, com o Neymar, né? Como o Neymar, que é um excelente assistente, né? Eu acredito que o Gabigol tem tudo para render aí. E você, Ulisses? Vai ligar o modo empolgou também? Tem alguém que você espera que fala, putz, esse cara aí eu tô esperando muito dele na seleção? Não liguei este modo ainda. Eu vou ver o jogo hoje. Mas assim, neste momento eu vou ser clubista e não clubista ao mesmo tempo. Tem Ulisses, tá cortando tua testa aí. Fui para trás um pouquinho. Melhorou. Tava cortando sua testa. Aí, beleza. Não, tranquilo. Então tem 3 nomes que nós já falamos aqui que eu acho que talvez são nomes que eu quero ver hoje. Que é Fred. E aí esse é meu momento clubista, né? Fred aí, que jogou no Inter. Pois é. Eu fico feliz pelo momento dele. Quero ver o Paquetá na seleção pela essa retomada que ele está tendo lá no futebol francês. E aí o meu modo não clubista é porque eu não sou fã do Gabigol. Mas muitas pessoas comentaram o seguinte, poxa, mas o Gabigol não fazia gol quando estava na Europa, ele não é tudo isso, por que foi convocado? E são as mesmas pessoas que reclamam que a seleção não chama jogadores que estão jogando bem no Brasil. Querendo ou não, lembrado, o Gabigol vem sendo artilheiro no Brasil. Então eu acho que é uma boa oportunidade, vai ser um jogo legal para ver aí, uma oportunidade para ele. E mesmo eu não sendo muito fã do Gabigol, eu também tenho essa carência do 9 na seleção brasileira, então se ele jogar muito bem no Brasil, eu fico feliz. Cara, eu também tô esperando muito dele, de verdade, eu tenho esperado muito do Gabigol como 9.
Eu acho que há tempos a gente não tem um 9 tão decisivo como ele. E olha que a gente teve muitos 9 assim, tipo, de decidir, mas eu acho que no nível que ele se encontra hoje, talvez vocês não concordem comigo, mas no nível que ele está hoje, pra mim, o último que teve na seleção brasileira foi o Luiz Fabiano. O último, assim. Que de lá pra cá, eu não lembro de ter um 9 tão decisivo, chegando em tão alto nível na seleção brasileira. E de fato, tipo, cara, a gente precisa de alguém que bota a bola pra dentro. A gente disputou uma Copa do Mundo em 2018 e o centroavante titular da seleção brasileira não fez um gol na Copa. Sabe? Então, tipo, você precisa de um cara que faz gol. E, lógico, a gente não vai ser saudosista aqui do futebol brasileiro da época do Pelé, 1970, 80, 90, mas, cara, será que a gente ainda é o país do futebol? É de se pensar isso. Porque na maioria dos jogadores estão na Europa. Então, eu acredito que precisa ter alguns talentos aqui do Brasil também para o pessoal se sentir valorizado. Porque o jogador ele joga um pouquinho aqui no Brasil e pum, Europa. Aí o cara chega lá e fica desconhecido. Ele não aproveitou o máximo potencial dele ou amadureceu aqui. Talvez isso possa ter acontecido com o Gabriel Barbosa, não sei. Mas, como o Romário fez também, em 97, vir para jogar no Flamengo, muitos jogadores optam por jogar aqui, talvez por não ser mais fácil, mas precisa adaptar ao futebol. E quando chega na seleção brasileira, chega voando. Então, pra mim, não sei se vocês concordam, mas o Gabigol é o melhor 9 da seleção brasileira desde Luiz Fabiano em 2010. Pra mim, é o melhor disparado. Teve o Fred, né, que fez muito gol na Copa das Confederações, eliminatórias, mas acabou não entregando na Copa, né? E é mal julgado, né, pelo período dele na seleção, mas o Fred ele foi um atacante bom também. E até hoje faz gol, né? Fez gol no River aí recentemente. É um bom atacante. Mas a vinda do Gabigol, a convocação dele, casa justamente com essa sede que a gente tá de um número 9, né? De um atacante. O Roberto Firmino, ele fez talvez a pior temporada dele com a camisa do Liverpool. Não conseguiu nem fazer 10 gols na Premier League. O Gabriel Jesus, desde que o Guardiola começou a jogar sem centroavante, as oportunidades que já eram mínimas para ele se reduziu praticamente zero, né? Entrou ali na final da Champions, mas como uma tentativa de desespero, de poder empatar o jogo. E esses são os dois principais, né? E numa época que Neymar ele tá sendo muito mais 10 do que 9, Neymar deixou de ter aquela veia goleadora, né? No Paris Saint-Germain ele passou a jogar centralizado e tá jogando dessa forma, não tem mais como prioridade fazer gol. A gente precisa de um número 9 para poder converter essas chances, né? Eu acho que o Brasil ele sempre foi bom na criação, o Brasil tem um bom time de criação, apesar de hoje entrar ali com 3 meias, né? Casemiro, Paquetá e o Douglas Luiz, são 3 meias que sabem jogar também, e os pontas que são bem rápidos vão poder produzir. Eu acho que o Gabigol vai aproveitar bem essa oportunidade, né? Tô torcendo por isso. Cara, eu também tô torcendo por isso. Eu espero bastante que o Brasil consiga mudar muitas coisas nessa nova empreitada que a gente vai ter, né? Bom, são 9 horas e 26 minutos. Daqui a pouco já vai começar o Jogo do Brasil, o nosso pré-jogo aqui agora. Bom, a gente fez uma enquete nas redes sociais, só para finalizar, sobre o que as pessoas achavam sobre o Jogo do Brasil, sobre ter a Copa América no Brasil. Agradecemos por todas as pessoas que comentaram. Eu tive particularmente um número interessante de pessoas comentando. E assim, apesar do momento que a gente vive, nas pesquisas deu 75% das pessoas preferem ter a Copa América no Brasil aqui. E a maior fundamentação na verdade, as melhores defesas que as pessoas fizeram foi por já ter o futebol, permitir ônibus lotado e realmente, assim, a gente não vai se posicionar como programa de fato de ter ou não um evento. Mas foi muito legal a interação das pessoas, elas puderam falar sobre o que elas pensam ou não sobre ter a Copa América aqui no Brasil, enfim, as eliminatórias. E é isso aí. Pessoal, não confundem como eu. Hoje é eliminatória, não é Copa América. Bom, nosso programa vai chegando ao fim, porque eu quero assistir o Jogo do Brasil. Matheus também, o Ulisses também. Não sei quem mandou mensagem no WhatsApp, foi minha esposa. Mas é isso aí.
Matheus, consideração final. Ulisses, rapidinho, consideração final pra gente encerrar e assistir o jogo do Brasil, como bons brasileiros. Bom, vamos lá, né? Vou deixar meu palpite como consideração final. Palpite, vamos lá. Eu vou de 3-0, eu não quero que o Brasil tome gol hoje. 2 gols de Gabigol e 1 de Neymar, que é meu amor eterno, né? 3-0 Brasil. Seu affair. Ulisses? Meu palpite vai ser 3-1. Realmente não tenho em mente quem vai fazer os gols. Nem do Equador. Mas 3-1. Nem do Equador. Tá do Equador eu realmente não sei quem vai fazer o gol. Vai ser o Zapata. Porque sempre tem um Zapata no Equador. Bom, eu acho que o jogo não vai ser tão fácil assim pro Brasil. Eu acho que vai ser somente 1-0. E vai ser gol do Gabigol, porque ele não pode deixar passar. Mas é um palpite. Bom, é isso. Pessoal, valeu por participar do nosso programa. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Como eu falei, a gente teve que fazer esse reposicionamento de nome aí. Rock and Go. Começamos essa segunda temporada, essa mistura de o bom rock, boas músicas, como vocês ouviram na abertura aí da nossa playlist no Spotify. E a gente vai voltar toda semana com novos programas aí, novos desafios. E é isso. Valeu, pessoal. E é rock, baby. Falou e falou.